Olá, sejam muito bem-vindos ao Scopocast. Meu nome é Leonardo Meloni, sou cientista da computação e gerente de projetos. Aqui vamos conversar sobre temas de diferentes áreas ligadas ao desenvolvimento de produtos e projetos digitais, como gestão, design, tecnologia, marketing digital e muito mais. E o nosso assunto de hoje é a evolução do desenvolvimento web. Nós sabemos que a tecnologia faz parte de todos os tipos de negócio, seja uma pequena empresa ou uma multinacional. Estar integrado à web é essencial para a sobrevivência, porém muita coisa vem evoluindo dentro desse universo, principalmente para os programadores, que são os responsáveis por desenvolver sites, aplicativos, sistemas e ferramentas. E para falarmos um pouco mais sobre essa evolução, estão aqui dois convidados, Roger Souza, desenvolvedor back-end, e Guilherme Carpe, desenvolvedor front-end. E aí, Léo, tudo jóia? Fala, Léo, obrigado pelo convite. Estamos aí para falar sobre desenvolvimento web. Pessoal, eu queria começar o papo explicando um pouquinho, na verdade, né, o que é o front-end e o que é o back-end, na concepção de vocês, né? Vocês atuam nessa área, então eu queria um pouquinho da definição, um pouquinho de vocês ali da vivência. Se você puder começar, Carpe. Opa, vamos lá. Front-end nada mais é que a parte visual de um site ou de um sistema web. De maneira abstrata, porém certa, né? Front-end é tudo que você vê numa aplicação. Por exemplo, quando você acessa um site para um navegador e se depara com os elementos bem comuns, como botões, formulários, textos, imagens, e a junção desses elementos, eles formam uma interface. Isso é o front-end. E o responsável por desenvolver essa interface é o desenvolvedor front-end. É bem legal comentar, Léo, que muita gente, quando escuta pela primeira vez esse termo, pode pensar que talvez seja o trabalho de um designer ou de um web designer. Porém, é bem legal saber que o designer está bem mais próximo de uma ferramenta gráfica, né, de desenvolver essa interface utilizando uma ferramenta gráfica. E o front-end está bem mais próximo do código, assim, utilizando as tecnologias webs, né? E você, Roger, qual que é a definição, o que você julga, né, ser o desenvolvedor back-end, a função do back-end, né? Quando alguém me pergunta o que é back-end, eu sempre falo que é o mecânico, né? Mexe nas coisas que ninguém vê, né? Geralmente, ele fornece alimentação para o front-end, né? Então, igual o Carpe disse que faz a interface, a gente faz a interface entre serviços, né? Entre um banco de dados e uma aplicação, entre várias APIs, geralmente é o que não é visto na interface, o que não é palpável ali, né? O que não é visual. Então, o back-end é toda essa parte, a lógica, a estruturação, os algoritmos, o banco de dados, serviços, uma série de camadas de lógica ali, design partners, etc., que não são vistos pelo resto do que é feito, né? Pessoal, conta um pouquinho também quais são as linguagens que vocês trabalham no dia a dia, até para a gente poder depois pegar um parâmetro de como era e o que mudou. Roger, se você puder comentar um pouco do que você tem usado de tecnologia, qual a sua experiência? Então, Léo, eu já trabalho com PHP há mais de 10 anos, né? Focado totalmente em web, mais ou menos 1 ano e pouco que eu estou trabalhando com Node. São os dois focados totalmente em back-end, e bancos de dados são o SQL, né? O NoSQL também, e aprendizado que eu tive em faculdade, cursos, etc., é Java, C Sharp e etc. Para o PHP e o Node, você utiliza algum framework? Sim. O PHP hoje eu utilizo o Laravel, né, que é o framework mais utilizado, acredito, no PHP, né? Já utilizei outros frameworks também, como é considerado meio que framework, não, o WordPress, muitas vezes, né? Hoje, sei lá, 80% da internet é WordPress, né? E no Node eu costumo usar o Adonis, é meio parecido com o Laravel, né? E você, Carpe, quais são as tecnologias que você vem utilizando atualmente, né? Bom, Léo, legal. Comecei os meus estudos, né? É legal dizer, no desenvolvimento web em 2014, porém só fui entrar no mercado em 2017, né? Eu não peguei a época lá dos primórdios da web. Mas é legal falar também que, desde o começo, as tecnologias que a gente utiliza no front-end são as mesmas, que é o HTML, o CSS e o JavaScript. Essa é a base, né, que a gente utiliza para desenvolver uma interface. Hoje, no dia a dia, eu utilizo essas 3 tecnologias. E também eu utilizo o framework Nuxt, que é um framework para o Vue. É legal também falar porque o Vue também é um framework, então é um framework do framework, porém o Nuxt vem para dar mais uns poderes para o Vue, né?
que é poder renderizar a página no servidor e mandar já para o navegador ela pronta. E além do JavaScript, você acaba tendo que ter algum conhecimento ali na parte de back-end para poder fazer algum tipo de integração, alguma coisa nesse sentido? Com certeza, Léo. É muito importante, pelo menos, a gente saber o básico, né, sobre API REST, porque a gente precisa, no dia a dia, hoje o front-end tem uma tarefa que antes ele não tinha, que é também fazer integração com as APIs, né? Então, hoje, o que comunica o front-end com o back-end são as APIs. Então, o front-end é meio que obrigado a saber essa parte também, até para poder opinar também em algumas coisas, né? Você não precisa ser um expert em back-end, saber como funciona a parte de banco, como configurar, mas é legal você estar um pouquinho por dentro para pelo menos ter uma noção, né? Como que vocês analisam, né, essa mudança que teve? Até acho que o Roger vai poder falar um pouquinho melhor de como era lá no início, né, do desenvolvimento, o que ele usava, o que era diferente, como era, na verdade, né? Explicar um pouquinho como era esse desenvolvimento no início. Tinham menos frameworks ali, né, para ser utilizado, tinha pouca aderência, até aqui no interior, pelo menos, né, tinha poucas aderência à utilização dos frameworks, eram mais próprios. Então, contar um pouquinho também de como era a sua vivência ali, que você sentia, que se você lembrar, né, do quais eram os bancos, como era o dia a dia, enfim. Então, Léo, é o que você disse mesmo. Aqui, assim, teve uma grande cultura mesmo de não usar framework. Até hoje mesmo, você conversa com muitos programadores, eles têm o framework deles, né? Pega ali o PHP estruturado, vai pegando uma ou outra biblioteca, por exemplo, vai pegando o PDO, vai pegando, às vezes, um ORM, alguma coisa assim, vai juntando tudo e forma o seu framework da casa ali, né? Então, eu tive experiências em alguns lugares que era isso, né? A empresa ali, a agência, ela pegava e juntava aqueles pequenos pedaços, porque programação é isso, são vários pequenos pedaços que formam um todo, né? Então, eles pegavam isso antigamente e formavam os seus pequenos frameworks. E hoje não, a gente tem uma infinidade de framework nas linguagens, igual o Carpe falou, o framework do framework, e facilita muito a vida, né? Tem segurança, são N pessoas trabalhando nisso, no GitHub, etc., que dá uma sustentação melhor, né? E mudou muito, cara. Antes, pelo menos a minha experiência que eu tive, eu trabalhava muito estruturado há 10 anos atrás, 11 anos atrás, e fui mudando para o paradigma orientado a objeto. A gente foi mudando. Antigamente não tinha muita cultura de ter o repositório, né? Ter o versionamento do código. Isso foi também melhorando muito, que hoje a gente consegue trabalhar remoto com um monte de gente, cada um com o seu código na sua máquina, e todo mundo pode trabalhar colaborativamente, né? A questão de banco de dados não mudou muito, mas hoje a gente tem bancos de dados não relacionais, que mudou assim o paradigma, né? Então antes a gente só tinha bancos relacionais, hoje a gente tem não relacionais. Mudou também a questão de ter o MariaDB, que antigamente não tinha, uma versão um pouco diferente do MySQL. Então foram mudando muitas coisas. Tinha muito essa questão de, nas cidades pequenas, no interior pelo menos, tinha muito o provedor de internet, ele oferecia o serviço ali de hospedagem e a empresa contratava e você jogava o arquivo para dentro daquele serviço, né? Hoje não, tem infinidade de serviços, a Amazon, Google, DigitalOcean, que você pode fazer de N jeitos para disponibilizar esse serviço na internet, né? Justamente, hoje você acaba tendo serviço até mesmo para configurar a máquina do jeito que você quer, né? Então, antigamente você pegava uma coisa mais, digamos, pronta, você não tinha tanto acesso, tanta liberdade, você tinha que simplesmente subir o arquivo, né? E o site já estaria ali rodando, porque ele era bem mais simples mesmo. Hoje, com a quantidade de tecnologia dentro de um projeto, né, você acaba tendo que ter essa necessidade de mexer mesmo dentro do servidor. Aproveitando esse gancho que você mencionou da parte de repositório, que não tinha antes, né? Na verdade tinha, né? Só que era um pouco mais complicado as empresas aceitarem fazer, então ficava muito a cargo de copiar e colar, né? Ou passar ali o arquivo. Carpe, você chegou a pegar essa época de não ter essa questão do repositório, onde você tinha que realmente passar o arquivo para o outro, perdia às vezes alguma coisa, sofria ali para achar onde que foi alterado, o que alteraram, né? Era uma coisa um pouco mais desorganizada. Você chegou a pegar um pouco dessa época?
Pô, legal ouvir a história aí do Roger, né? Que tem mais experiência, 10 anos. Mas não, Léo, quando eu entrei na área, o Git já estava muito popular, né? Todo mundo usando o versionamento. Na faculdade eu até ouvi falar muito sobre isso, também desses problemas que aconteciam, né? E hoje eu acho o Git muito essencial, né? Não só para quem é desenvolvedor, mas para qualquer área que você precisa compartilhar algo e versionar com outras pessoas, né? É muito importante. E hoje também, como a gente tem pro Git várias ferramentas gráficas que a gente, por exemplo, uma pessoa que não é desenvolvedor e não gosta muito de mexer com terminal, hoje pode usar uma ferramenta que é bem mais amigável para utilizar o Git. Então, o Git, para mim, é essencial hoje, no dia de hoje. Sempre foi, na verdade, né? Atualmente, a gente usa algumas metodologias, né? Depois o Roger também pode comentar, que é o Git Flow, que auxilia bastante a gente a mexer com branches, para trabalhar realmente em equipe, né? Então, ele vem com várias facilidades e padrões já pré-determinados para a equipe seguir. Então, a gente não costuma chegar no final e ter problema de fazer merge com uma branch, perder outra coisa de outra pessoa. Então, esses problemas meio que acabaram, né? Falando sobre uma ferramenta gráfica, eu no começo, eu também usava o terminal, e hoje, por facilidade, eu prefiro usar ferramentas gráficas. Então, hoje eu utilizo o SourceTree, então ele facilita bastante na criação de branches, ele já tem uma pré-integração já com o Git Flow, para você visualizar o que mudou, né? As diffs também é muito bom. E também, para quem usa o editor, né, o VS Code, ele tem uma abinha lá do Git, que também é muito fácil você utilizar ela, que também tem várias facilidades lá dentro. Então, você não precisa nem de buscar uma ferramenta fora, né, um software fora para baixar. Próprio do seu editor já tem pré-integrado lá. Você chegou a sentir muita diferença da quantidade de tecnologias que antes tinha? Então, talvez ali quando você começou, até sendo mais recente, mas ainda assim não se usava tantas tecnologias em um projeto, por exemplo, e hoje a quantidade de tecnologia que é possível colocar, ou até mesmo a quantidade de tecnologias que saem, né, baseado na mesma. Por exemplo, hoje com o JavaScript você tem várias vertentes ali, né? Você sentiu esse crescimento, essa mudança de quando você começou para cá? Bastante, Léo. Agora tá meio que tudo abstraído do desenvolvedor, né? Hoje a gente baixa um framework da internet e praticamente tá tudo pronto lá para você. Isso é até algo muito ruim, porque a gente vê muitos desenvolvedores que são especialistas em frameworks e não em linguagem. Então, quando eu comecei, o único biblioteca, não pode nem chamar de framework, que era muito famoso, era o jQuery. Então, muita gente utilizava ele porque não dava muito para utilizar o JavaScript, porque não funcionava em todos os browsers. E o jQuery veio exatamente para resolver esse problema que a gente tinha, né? E junto com ele veio alguns plugins também que muitas pessoas utilizavam, que é plugin de slider, tinha para accordion, para alerta, para tudo que você pode pensar, já pronto lá para poder utilizar. Eu acredito que hoje tem essa grande quantidade de frameworks, né? Pela chegada do Node. Então, quando chegou o Node, chegou o gerenciador de pacotes, que é o NPM, facilitou bastante a gente fazer uma biblioteca, subir para o NPM, outro desenvolvedor está com o mesmo problema, ir lá, baixar. Então, isso facilitou bastante e a comunidade de JavaScript hoje é muito grande também, né? É a linguagem que, ano após ano, ela sempre está em primeiro em todos os lugares. E, Roger, você sentiu essa diferença também no back-end, essa evolução, essa maturidade? Porque, querendo ou não, hoje você tem o framework, o Laravel, né, por exemplo, que você falou que utiliza no dia a dia, e ele já tem um nível de maturidade muito forte, né? Se você pegar do tempo que você tinha trabalhando com estruturado para a utilização do framework Laravel, é um salto muito grande, né? Como que você enxerga essa evolução, né, da linguagem? Porque, querendo ou não, você tinha ali frameworks antes, que era ali o CodeIgniter, o Cake, por exemplo, porém não teve não foram para frente, hoje são até descontinuados aí, e o Laravel ganhou tanto mercado. Como que você julga, né, essa evolução? O que você enxerga, essa maturidade, né, como você enxerga isso? E por que o Laravel ganhou tanto mercado, tanto espaço, assim, né, tanta aceitação também no universo do PHP? Então, eu vejo essa maturidade muito como é fácil prototipar, né? Você com um framework hoje, por exemplo, Laravel, você consegue prototipar muito rápido, né? Ele é um framework MVC, você já tem a camada ali de view, então você consegue fazer, em um comando, você consegue fazer uma plataforma de login inteira, às vezes com autenticação em JWT e etc, que um outro sistema iria usar. Então,
essas ferramentas, elas são muito poderosas que você consegue, em pequenos comandos, já construir coisas muito rápido. Então, isso ajudou demais, isso agilizou muito o processo, né? As outras ferramentas que não tiveram esse viés de fornecer as coisas rápido, né? De mostrar as coisas de uma forma fácil, foram perdendo mercado, né? E o Laravel não. O Laravel, ele foi um pouco inspirado ali no Rails, né? Tem muito esse debate, que o Rails, ele era também uma ferramenta de prototipação muito rápida. Ele sempre foi usado muito por startup, Airbnb e etc. Sempre usaram essas ferramentas, né? O Ruby, o Rails ali, que tem essa pegada muito forte de você construir coisas rápidas. Então, com o Laravel, você consegue construir coisas muito rápidas de forma surpreendente. E esses pacotes, igual o Carpe disse que tem muito no Node, hoje no PHP, com a evolução do Composer, a gente consegue ter isso também. Então, você consegue conectar em N bancos, você consegue ter muita disponibilidade de coisas que você demoraria muito tempo para fazer de uma forma fácil, tanto no PHP puro quanto no Laravel. Então, isso deu muita força, né, pro ecossistema. E como é que você julga a importância da comunidade também? Porque hoje essas linguagens que vocês estão mencionando, tanto para back quanto para front, elas são open source, né? Então, por trás, existe realmente uma comunidade que faz também com que fortaleça, né? Cria-se novas ferramentas, novos frameworks para trabalhar e cria também uma consistência. Então, você tem uma segurança ali de utilizar porque tem uma comunidade trabalhando em cima, criando releases, né? Enfim, como que você julga a importância, né, da comunidade para a evolução tanto do framework quanto da linguagem, manter também a linguagem ativa, né? Isso é importante porque muitos julgam que o PHP vai morrer, todo ano sai alguma notícia nesse sentido, mas acaba ganhando mais força. Lógico, ele está perdendo ali perante as novas tecnologias, porém, ele sempre tem ali, tem muita, como você mencionou, tem muito, mais de 80% ali utiliza ainda muito dessas linguagens, né? Então, como que você enxerga a importância dessa comunidade para o universo open source especificamente? É essencial, né? Se não tivesse a comunidade, a gente não teria a vasta documentação. Então a gente consegue encontrar coisas muito fáceis, principalmente no Laravel. Hoje você procura algo específico e tem muita coisa no Stack Overflow, no GitHub, nas issues da própria documentação do Laravel. Tem muita gente respondendo, muita gente conversando. Então, pelo menos a comunidade do PHP tem um lado ali da PSR muito forte, tem muita documentação, muita coisa. A documentação do PHP também é muito forte, tem muito comentário ali. Então, assim, como eles se concentraram muito em coisas específicas, né, da comunidade ali, muito no Laravel, muito no PHP, esse ecossistema ganhou muita força, então tem muito material na internet, né? Então é essencial, Léo. Se não tem a comunidade em si, a ferramenta vai perdendo força, né? Complementando o que o Roger fala, com certeza a comunidade é o que faz a gente ter tanta tecnologia e evolução como a gente tem hoje, né? São várias pessoas opinando sobre um ponto, então você consegue pegar várias ideias, né, de vários desenvolvedores e juntar numa ideia só e desenvolver uma solução para aquele problema que a gente tem. Hoje é até muito difícil você procurar algo na internet e não achar, né? Hoje, tudo que você procura, você acha, outra pessoa já teve o mesmo problema que você teve e talvez ela já até fez uma solução que você pode utilizar para resolver o seu problema. A comunidade é muito importante no mundo do desenvolvimento, né? Você até está comentando aí, Carpe, e você até mencionou que você entrou já na época que você começou a desenvolver, já tinha ali, usava o Git, não mudou tanta coisa, porém, um assunto que me pega aqui é a questão do cross-browser, por exemplo. No front-end, isso tinha uma importância muito grande lá atrás e ele está meio que caindo para alguns tipos de projeto, né? Como que você enxerga como era isso no início, quando você começou, né? E como que você sente hoje nos projetos que você vem atuando, do grau de importância de fato, né? O quanto volta problemas com relação a navegadores, enfim. Como que você enxerga como era e como está hoje no cenário? Sim, bom, no começo tinha muitos problemas nos browsers, né, principalmente quando a gente testava em browsers muito antigos, como o Internet Explorer. Hoje ainda, se você precisar dar suporte para esses navegadores, ainda é um pouco difícil, mas a gente tem hoje soluções já prontas que auxiliam a gente a não ter tantos problemas. E hoje, como uma grande parcela dos browsers
das pessoas usam o Chrome, né? Eu acho que o Chrome tem quase 60% ou mais no mercado. É muito fácil você dar suporte para esses navegadores que atualizam constantemente, né? Falar sobre as ferramentas que vieram hoje a gente tem o Webpack e tem o Babel também, que é uma ferramenta que a gente integra no Webpack para fazer uma transpilação do nosso código que a gente está escrevendo numa especificação mais recente para uma especificação mais atrás, né? Então hoje é muito comum a gente transpilar o nosso código JavaScript para uma versão mais antiga que os browsers antigos vão conseguir entender. Então, hoje no dia a dia, quando eu desenvolvo um site, um sistema web, normalmente os problemas que eu vou ter são em navegadores que realmente pararam de dar suporte, como Internet Explorer 11, porque no Chrome, no Safari, no Firefox, a aplicação costuma já rodar muito bem. Não tem muitos problemas. Você vai ter alguns pequenos problemas, talvez com CSS, cada browser renderiza o componente de um jeito, né? Mas você consegue resolver com um pouquinho de trabalho lá, você consegue resolver esses problemas. E, Roger, comentando um pouquinho, voltando um pouco no passado, né? O trabalho do back-end, ele sofreu algumas alterações no sentido de que ele fazia a parte do banco, ele cuidava também da parte da regra de negócio, né? Isso ele ainda faz, mas ele também ia até a parte de integrar, né? Então ele esperava o trabalho do front-end estar pronto para fazer a integração final ainda de tudo que ele tinha desenvolvido de regra de negócio, mas colocar ali dentro do layout, né? Como que você avalia essa evolução, né? De como era o trabalho de fato, né? Você tinha ali o trabalho mais de regra de negócio, mais a integração, né? Tinha uma preocupação muito maior e hoje esse trabalho está sendo passado cada vez mais para o front-end, né? A parte de integrar as regras no front, né? Isso é bom, né? Cada um fica ali no seu quadrado, né? Você passa essa responsabilidade para o front-end, né? E aí você cuida mais ali da parte lógica, né? Você não fica tão preocupado com vou quebrar o visual, vou deixar alguma coisa aqui faltante e etc. Mas, de fato, no começo eu peguei muito isso mesmo. Eu ia lá, criava toda a regra de negócio, toda a modelagem do banco de dados e depois tinha que pegar o front e encaixar ali, principalmente quando era muito MVC, né? Hoje a gente utiliza muito a API, né? Eu tinha que pegar ali, fazer a conexão direto no banco, no meio ali do HTML e popular os dados, etc. E dava muito retrabalho, né? A gente tinha que refazer muita coisa, conversar muito com o front-end, aqui às vezes está dando algum problema, eu tenho que fazer uma interação diferente, um while diferente, um for diferente. E isso, com as mudanças, a gente foi cada um, hoje pelo menos, a gente tem o trabalho está se separando muito, né? A gente tem muito back-end, muito o front separado, então passa a responsabilidade para lá e eles consomem isso também de uma forma diferente, tem ferramentas para consumir isso de uma forma melhor, né? Que não era igual antigamente, né? Então tem o Angular, tem o React, tem o Vue, que eles consomem isso como fosse uma API, um JSON ali, e ficou de uma forma muito melhor. Essa evolução foi uma evolução para o bem, né? Cada um ficou ali no seu respectivo lugar, né? Acaba conseguindo focar mais na parte de regra de negócio de fato, né? Então você consegue pegar ali o escopo ou o que deve ser feito e fazer da melhor forma possível, porque vai ter alguém ali do outro lado realmente se preocupando com a parte visual e colocar aquela regra para funcionar. Carpe, você gostaria de complementar? Sim, bom, concordo com tudo que o Roger falou, né? Foi uma evolução para melhor. Antes a gente tinha muito retrabalho de front-end, desenvolver o front, passar para o back, ele fazer a implementação e voltar para o front de um jeito diferente que o front enviou, né? Algumas coisas quebradas. Então, essa mudança que a gente fez para a API, a gente consegue ter profissionais mais especialistas naquilo que ele realmente sabe fazer. Então, o front faz front, o back faz back, cada um focado no que faz de melhor, né? E vocês lembram de algum tipo de problema que tinha no começo, que vocês tinham muito, passava muito, e que hoje foi melhorado por conta de alguma evolução, de alguma ferramenta ou de tecnologia, que eu mencionei, o back-end ele tinha muito essa questão de se preocupar com vários itens, né? E aí chegava lá na ponta, às vezes, tinha que se preocupar muito na hora de integrar ali com o front, porém ele não tinha o expertise de fazer o front, então ia colocar uma regra, quebrava, tinha que voltar para o front. Então, vocês lembram de algum problema que realmente foi resolvido e vocês tinham muito esse problema, que hoje realmente ficou muito, muito melhor? Pode, se quiser comentar.
essa parte muito do repositório, sim, né? Antigamente a gente não tinha essa parte de Git, de TFS, então assim, controle de versão, então a gente tinha muito um trabalho lascado, né? Às vezes tinha que subir tudo para um servidor específico só, tudo se concentrava naquele, às vezes coisas se perdiam, às vezes precisava fazer o merge, precisa fazer o merge, como faz? Pega aquela ferramentinha lá que compara 2 arquivos e a gente viu que tá diferente. Então era assim, era tudo muito manual, tudo muito no achismo, tinha que ficar perguntando pro colega o que estava acontecendo, o que não estava acontecendo. Então às vezes se perdia trabalho de 2, 3 dias porque a pessoa achou que, não, deixa eu sobrescrever aqui que não tem problema, né? Então isso foi uma coisa que melhorou muito. E assim, o que eu peguei, assim, como eu peguei de um tempo bom para trás, às vezes eu precisava mexer muito com o front, essa questão quando teve a virada para fazer muito site responsivo, né? Muito trabalho com o começo ali do responsivo, em acertar as coisas para o browser, para o celular. Isso dava muito trabalho ali para o back-end, né? Então deixar essa responsabilidade com o front foi uma coisa muito boa, assim, né? O back-end não se preocupar com isso, né? O front que gosta de trabalhar com isso, né? Com ajeitar as telas ali, acho que é mais interessante. Bom, legal o que o Roger falou, realmente era assim, né? Eu acho que a separação dos repositórios também foi muito importante, porque ainda mais quando você está trabalhando com um produto, né? Que mais de um desenvolvedor está trabalhando no mesmo produto. Então, se a gente está no mesmo repositório fazendo front e back, na hora que vai fazer merge, sobe uma coisa do back, sobe uma coisa do front, aí no final você não sabe o que virou aquilo, acaba perdendo coisa que outra pessoa fez. Então, hoje a gente tem essa separação, né, dos repositórios, onde fica o front, a gente tem uma separação onde fica também o CMS, né, que é a parte que gerencia o front, a gente tem a parte onde fica a API, então fica tudo separado, melhorou bastante na organização e não deu tanto retrabalho mais. Só complementar uma questão do servidor também, que era... Antigamente a gente trabalhava muito com o servidor local, né, então quando a gente começou a trabalhar lá muito... Antigamente a gente trabalhava com o Windows, né? Hoje acredito que a maioria dos programadores ou trabalha com Linux ou com o SX. A gente trabalhava com o Champ, com o MAMP, com o PHP instalado na máquina lá, ou com a tecnologia que for. E isso foi evoluindo muito também. Hoje a gente tem o Docker, que você vai lá, configura a receita do Docker ali, sobe muito rápido esse servidor e não tem mais aquele problema de falar assim, na minha máquina está funcionando. E você ia testar isso em outro lugar e não funcionava. Então isso também foi uma coisa que evoluiu muito e melhorou muito, porque antes tinha muito essa reclamação, aqui no meu tá funcionando, por que no servidor lá não tá funcionando? E agora com essa facilidade do Docker, desses ambientes virtualizados, todo mundo tem o mesmo ambiente, então todo mundo consegue trabalhar da mesma forma, com as mesmas versões de bancos de dados, de linguagem, de bibliotecas e etc. Bom, legal o que o Roger falou. No front também a gente tem algo assim que facilita bastante o versionamento de bibliotecas que a gente tem. Como eu tinha citado anteriormente, com a chegada do Node, chegou um gerenciador de pacotes, né, que é o NPM, e antes era muito comum a gente ir na internet, procurar a biblioteca que a gente quer colocar no projeto, baixar ela, tudo de forma manual, colocar no projeto. Hoje não, hoje a gente pode ir lá pelo NPM, procurar qual é a biblioteca que a gente quer instalar. A partir que a gente faz essa instalação no projeto, ele salva lá no pack.json a versão que foi instalada, então quando o outro desenvolvedor for pregar para rodar o projeto na máquina dele, ele vai estar com a mesma versão que eu instalei no momento. Então a gente não tem mais esses problemas também no front. Falando um pouquinho de subir realmente um projeto, né, de colocar o projeto no ar. O que mudou, Roger? O que você enxerga que antes realmente tinha ali que fazer, que você também mencionou de colocar isso manual, né, de fazer tudo manual? O que mudou, o que evoluiu, o que melhorou na hora de fazer uma publicação do projeto, de um aplicativo, de um produto? Então, antigamente a gente tinha muito os servidores lá estáticos, né, de arquivo. Então, contrata uma local web, uma host master, alguma coisa assim específica, e vamos subir lá a versãozinha do PHP, que era tudo muito básico, era o estruturado ali, só o PDO, precisava de coisas muito simples, então contratava aquele servidorzinho ali de 10, 50 até 50 reais por mês e atendia. E hoje não, com o Laravel, esses frameworks que tem esse poder muito maior e tem outras dependências, isso mudou muito, né? Então você precisa de servidores dedicados, você precisa de uma VPN, de um servidor com SSH,
ou um EC2 da Amazon, para você ter o total controle daquela máquina e instalar o que for preciso. Então isso mudou muito. Antes você ia lá e arrastava o arquivo para o FTP do servidor, né, que era algo simples, que não tinha dependência nenhuma, e hoje não, você pode criar uma continuação, um CI, né, uma integração contínua que faz esse deploy automático uma vez por dia, ou dependendo do seu fluxo do Git ali, do que está configurado, ou você pode dar um comando e disparar uma série de eventos que faz esse deploy, né? Então isso foi uma mudança grande de paradigma, porque você tem uma dependência. Se você também precisar fazer um upgrade nesse servidor, você não precisa entrar em contato lá com a local web e falar assim, eu quero mudar o meu servidor para X, aí vai ter que esperar fazer a migração disso. Não, você vai lá, clica, quero mudar aqui a minha memória RAM, minha capacidade, certo? Esses servidores são escaláveis hoje em dia, né? Então essa foi uma mudança muito grande de paradigma na hospedagem também. Isso foi mudando ao longo dos anos. Hoje a gente tem esses players muito grandes, né? Que é a Amazon, o Google, a DigitalOcean, a Linode. Então, hoje o padrão, pelo menos assim, se for fazer um trabalho maior, é esse tipo de hospedagem, né? O Roger citou sobre o deploy automático. Isso daí foi algo muito bom pro front, porque sempre a gente tinha que parar o back-end e perguntar como que sobe isso daqui. Então, hoje a gente faz o deploy automático utilizando algumas ferramentas, né? Hoje a gente costuma utilizar o Bitbucket Pipelines, e quando a gente faz o merge numa branch que a gente configurou para já fazer o deploy, já vai direto lá para o servidor, sem precisar parar um DevOps, um back-end. Falando um pouquinho da parte específica do front, que sempre teve ali uma comunicação mais perto, né, do design, você acha que isso também evoluiu, Carpe? Você ter esse contato com o design hoje é muito mais essencial do que era antes, por exemplo, porque hoje você tem uma preocupação ali maior realmente em fazer uma integração, não só a parte visual, né, mas você também tem a parte da regra de negócio. O quanto isso te aproxima ou distancia do designer, né? Sim. Eu acho que o profissional designer é com quem o front mais conversa no dia a dia, né? Então a gente tem que conversar sobre várias coisas. Quando ele faz algo que talvez não dê para implementar no front, a gente tem que fazer um acordo, ver qual que é o melhor, porque é bem ruim ele fazer algo e depois, quando ele vê no final, tá totalmente diferente do que ele fez, né? Então é muito importante a gente, conforme vai desenvolvendo o site, ir conversando com o designer também, isso daqui deu certo, tá muito legal, faz isso de novo na próxima. Tem algo que o designer faz, que é um style guide, que serve muito bem para o front, então a gente sempre começa um projeto desenvolvendo esse style guide, então lá a gente costuma pegar já a maioria dos erros que pode dar futuramente ao fazer as páginas, né? Esse style guide já contém vários componentes que tem nas páginas, então ao fazer esses componentes a gente já mata meio que metade do site ali. Mas você tendo que se preocupar também com a parte de integração e ter que entender mais do projeto, então às vezes você vai ter que entender ali das regras de negócio, isso também ajuda na hora de dar uma opinião em alguma coisa do design. Então ele fez alguma tela, alguma coisa específica e você consegue validar, isso aqui está diferente da regra que foi conversado, enfim, foi alinhado, não é isso que foi o que o cliente solicitou. Isso ajuda também, te aproxima mais ainda do design? Sim, com certeza. Como o front ele está mais ligado já na parte que ele vai desenvolver a interface e depois ele vai ter que fazer essa integração com a API, tem coisas ali que a gente já pega que talvez poderia ser um problema e que o designer não sabe porque ele está desenvolvendo a tela sem saber realmente como ela vai funcionar depois, né? Hoje é muito comum também o designer já tá sabendo como vai funcionar, lendo o escopo, mas a gente costuma, sim, conversar bastante sobre essa parte também. Acho que o Carpe podia falar também. Muito antigamente eu peguei a época lá do Dreamweaver, Fireworks, Photoshop, e hoje eu sei que é usado totalmente outras ferramentas, né? Figma, Adobe XD, então você chegou a pegar Flash, essa né? parte? O Com Flash. certeza. Essa foi... Flash. Na época do Flash eu não cheguei a pegar, pra você ver como eu sou novinho, né, na profissão. Mas realmente, essa mudança que teve entre ferramentas, né, quando eu comecei eu utilizava muito o Photoshop. Photoshop era um software que era para editar a imagem, né? Mas as pessoas usavam muito para fazer site, e então era muito difícil você pegar espaçamento entre os elementos. Você precisava pegar uma cor, o tamanho de um elemento exatamente. Então muita coisa você tinha que fazer exatamente no olho. Assim,
Então, você tinha que bater o olho e falar, ó, eu acho que essa daqui tem uma borda de 2 pixels e o box shadow dele é essa cor, porque tinha muita coisa que a gente não conseguia pegar. Depois do Photoshop, eu peguei alguns projetos que foram feitos no Sketch, então para mim já foi uma grande evolução, né, do Photoshop pro Sketch, porque o Sketch ele já mostrava muitas propriedades do CSS que a gente ia utilizar depois lá na programação. Então, eu utilizei o Sketch junto com o Zeppelin, que era um plugin pro Sketch, que ele dava muito mais informações, né? Então ele dava até o bloco HTML, você podia até copiar aquele bloco HTML para você pegar como base, e também dava os espaçamentos certinho entre os elementos, os tamanhos dos elementos. E depois do Sketch eu peguei agora, né? Eu tô trabalhando mais com Figma. O Figma, para mim, é a melhor coisa que aconteceu, e principalmente agora no momento que a gente está vivendo, da pandemia, né? Que a gente consegue trabalhar de um jeito colaborativo, então o designer consegue mostrar as coisas de um jeito mais real ali pra gente. Ele também tem as mesmas coisas que o Sketch tinha, de mostrar as propriedades CSS, então facilitou demais essas ferramentas novas do designer por front-end. Aproveitando, pessoal, quem quiser saber um pouco mais sobre essas ferramentas que o Carpo comentou, a gente teve um episódio no ScopoCast falando especificamente sobre elas, né, onde o Ale Augusto e o Lucas Magalhães falam sobre a parte de prototipação e também falam um pouco sobre as ferramentas. Tá? Então, a gente já tem um episódio focado só em ferramentas. E aproveitando sobre esse assunto, eu queria justamente comentar sobre os editores, né? O que vocês utilizavam antes e o que estão utilizando agora. Se você quiser comentar um pouquinho, Roger, se você deve ter passado por alguns outros editores para fazer o desenvolvimento, e qual que você está utilizando atualmente? Sim, nossa, eu passei por bastante editores. Comecei lá com, acho que vocês nem devem ter ouvido falar, chamava Apitana, era bem antigo, baseado no Eclipse, então ele diziam que essa é a revolução para editores web, né, para quem trabalhava com web, e eles falavam que era mais leve que o Eclipse, né. Trabalhei com NetBeans também, tinha uma versão para trabalhar com PHP dele, que era super pesado, criava um monte de arquivo dentro do projeto. Eu utilizei muito Notepad++ também, uma época que trabalhava com Windows. Aí depois eu cheguei numa época que eu usei o Sublime Text, eu até cheguei a comprar a licença dele, utilizei durante muito tempo, uns 4, 5 anos eu utilizei ele. Aí até depois que eu cheguei a migrar para o Visual Studio Code, né, que eu já devo estar uns 3, 4 anos nele também, aí eu até usei um plugin lá que ele migrava todas as configurações do meu Sublime para o Visual Studio Code, e hoje eu tô nele, né? Hoje eu acredito que o Visual Studio Code seja o editor número 1 para quem trabalha com web, né? Ele tem tudo, tem debugger, tem uma integração com Docker muito boa, com o Git, com uma série de ferramentas e tem como você trabalhar de forma colaborativa nele, se for necessário. Então, hoje ele é completo, ele é leve, rápido, ocupa pouco espaço na máquina, é excelente, fenomenal, perto do que a gente já teve, né? Bom, o primeiro editor que eu usei também foi o Notepad++, era realmente muito ruim, era a mesma coisa de você fazer o código no TextEdit. Eu sou fã do Notepad++, usei muito, então não permito você falar mal. Desculpa. Bom, depois do Notepad++, eu comecei a usar o Sublime também, usei por muito tempo. Eu não comprei a licença, então ele ficava toda hora me enchendo o saco, falando pra eu comprar. Acho que foi um dos motivos que eu parei de usar. Então usei o Sublime também por muito tempo. Ele ainda não tinha umas coisas que a gente hoje usa muito, né? Que são os plugins. Então, quando saiu o Atom e eu soube que tinha muitos plugins já pré-integrado nele, eu já migrei totalmente pro Atom. Então, utilizando o Atom, aí eu utilizava, no front a gente costuma utilizar muito plugin, né? Plugin pra tudo. O Atom começava a ficar muito pesado. E aí você ia abrir e demorava muito tempo, parecia que você estava mexendo no Visual Studio do Windows lá para buildar os códigos em C#. Aí depois do Atom eu comecei também a usar o VS Code, acho que na empresa que eu trabalho, né, que é a All, eu que comecei lá, fui o cara que começou a utilizar o VS Code, falando para todo mundo, fazendo merchan, porque igual o Atom, ele tem muitos plugins e ele é muito rápido, então você pode instalar uma quantidade grande de plugins que ele continua sendo muito rápido, a performance dele não muda, ele já tem integração nativa com Git, que é muito bom, é isso. Vocês mencionaram muito sobre as evoluções e as melhorias, né? Coisas boas
E eu queria saber de vocês o que vocês enxergam que foi ruim, né, nessa mudança, que era muito bom antes, acho que é um pouquinho difícil de encontrar, mas eu queria que vocês pontuassem algo que era melhor antes, se vocês sentem saudade, né, no caso, e o que vocês enxergam que poderia melhorar de fato, né, o que vocês acham hoje de algo que poderia ser um pouquinho melhor. Hoje, eu acredito, às vezes a gente deixou os projetos muito difíceis, né? Preciso alterar alguma coisa rapidamente ali no projeto, eu não posso ir no FTP lá e alterar. Preciso fazer o commit, alguém aprovar a PR, fazer o deploy lá automático, esperar a máquina do Docker subir tudo de novo lá para poder ver uma alteração que eu precisava fazer em homologação e tal. Antigamente não, era muito fácil. Eu ia lá, abria o FTP e alterava uma coisa muito simples que o cliente precisava urgentemente, né? Então a evolução foi boa, mas também deixou o processo muito custoso, né? Para algumas coisas simples, né? Eu acredito que tem o ônus e o bônus, né? Das ferramentas, né? Isso foi uma coisa assim que, dependendo do que for, fica custoso o projeto, né? Mesmo que for uma coisa simples, muito burocrática. Perfeito. E você vê alguma coisa que poderia ser melhor? Não consigo pensar agora. Legal, isso é bom. É um bom sinal, né? Significa que está atendendo. Sim. E você, Carpe, tem alguma coisa que você enxerga que era melhor antes, que quando você começou você via que a evolução não foi tão satisfatória? E se tem algo que você enxerga que poderia sim, ser melhor ou mais fácil, poderia ser algo mais automático, enfim? Bom, eu acredito que no geral, assim, desde que eu comecei, tudo evoluiu para melhor, né? Hoje no ecossistema de desenvolvimento web, a gente tem muitos frameworks, bibliotecas que facilitam o nosso trabalho, né? Já com bastante soluções para os nossos problemas, facilita também o trabalho em equipe, tornando o resultado do projeto melhor, né? Em contrapartida, eu costumo até falar às vezes que nesse tempo que a gente está conversando aqui, já nasceu uns 3 frameworks novos JavaScript, né? Então, constantemente está nascendo framework novo. Então, a gente vê muitas pessoas que sabem trabalhar com framework, né? Muitos desenvolvedores, mas não se preocupam em aprender a base mesmo, né? Do desenvolvimento. Então, isso eu acho que é algo ruim que aconteceu com essa grande quantidade de ferramentas, de frameworks, tecnologias novas que a gente tem. As coisas estão cada vez mais abstratas, igual você tinha mencionado, né? Então, cada vez mais a pessoa precisa se preocupar menos como funciona por debaixo dos panos. Ela aceita simplesmente que aquilo funciona e eu não preciso entender o porquê. Então, aquele é o certo, aquele lá é realmente a fórmula para sempre ser usada, né? Então, acaba deixando de se preocupar realmente com a base. Exatamente. Muitos desenvolvedores vão lá, copiam um código da documentação e cola lá no seu projeto. Beleza, funcionou. Mas se algum dia ocorrer algum problema, talvez ele não saiba como resolver, né? Ele não sabe o que realmente está acontecendo lá por debaixo das cortinas, por que alguém criou essa solução, né? Então, realmente é assim. O Roger comentou um pouquinho também que os problemas mudaram, né? Os projetos mudaram. Eu queria justamente pegar esse ponto, porque vocês mencionaram que hoje tem solução para tudo na internet. Então você busca, às vezes, um framework para tal coisa, ou você quer uma solução para resolver o problema daquela forma. O que vocês sentiram de evolução também no que o projeto precisa, né? Nas dificuldades do projeto. O que antes era considerado um problema muito alto e hoje realmente é muito simples de resolver e que mudou, né? Que evoluiu, porque não só as tecnologias evoluíram, mas também os problemas mudaram, né? Os problemas evoluíram. Como eram os problemas de antes, né? E que hoje vocês olham e falam, é muito simples resolver isso e agora ficou muito mais complexo de resolver outras coisas, porque surgiram outros problemas. Com certeza. Tecnologia não vem só para resolver problemas, né? Mas criar novos também. Hoje no desenvolvimento do front-end a gente tem bastante preocupação, né? Então a gente tem que se preocupar se o site está performático, se ele está respondendo rápido, né? Se a usabilidade, a acessibilidade, SEO também estão ok, se a aplicação que a gente está desenvolvendo vai funcionar em todos os tamanhos de tela, em todos os navegadores. Uma preocupação muito clara é com os dados dos nossos usuários, né? A gente tem que tomar cuidado, tem que proteger os dados sensíveis. Então hoje a gente tem muita tecnologia para ajudar a gente a lidar com essas preocupações, né? Eu acredito que a evolução que a gente teve tecnológica foram porque os projetos ficaram mais complexos. Então, eu acredito também nisso, o que você estava comentando da abstração. Hoje, então, como você tem as coisas muito abstraídas, às vezes você vai fazer
N relacionamentos entre tabelas e etc., não fica com uma performance tão boa. Você precisa ter o conhecimento de fazer aquele select de forma crua, né? Que fica de uma forma mais performática, você não precisa chamar tantos campos, etc. E às vezes você precisa reescrever o código várias vezes para tirar aquela dependência que tem daquelas várias camadas para não ficar tão pesado, né? Então você precisa às vezes apelar para um balanceamento de carga, para um cache, porque está tudo tão abstraído para você prototipar muito rápido que às vezes você precisa fazer algo mais complexo, alguma chamada mais pesada, fica inviável de você fazer, dependendo da máquina que você está rodando, aquilo ali, um serviço não vai ter uma disponibilidade tão grande no começo ali, né? Então, isso acarreta esses problemas, né? E vocês veem que mudou também os skills que hoje um programador, um desenvolvedor precisa ter. O que vocês enxergam que antes, o que antes precisava ter para ser um bom programador, um bom desenvolvedor back-end, lógico, voltado para a área de vocês, que é a parte digital, né? E o que mudou para hoje os skills, né? O que eles precisam realmente recorrer, ter de habilidade ali, que o mercado vem pedindo aí. Antigamente, o back-end ele precisava saber bastante ali do front, né? Ele era quase um full stack ali, tinha que ter muito conhecimento do front. E hoje não, eu acredito que o back ele tem que ter o conhecimento muito ali do banco, da lógica, das integrações, dos servidores, e principalmente dessa parte de integração, deploy, saber melhor sobre essa abstração, né? O ecossistema. Eu estou rodando aqui, eu dei ali um PHP Artisan Server. Mas beleza, o que isso fez? Isso levantou o PHP? De que forma? Então, ter esse conhecimento das entranhas do negócio. Vou subir o Nginx, o Apache, o CAD por trás ali, mas o que ele está fazendo, né? Ele está subindo esse serviço, por quê? Não esperar que um DevOps ou a pessoa da infraestrutura vai te fornecer isso direto. Então, eu acredito que a evolução do back-end tenha sido essa. Ele tenha toda essa parte de lógica, de bancos de dados, integrações, etc., mas também conheça a máquina ali por completo. Saiba o que está rodando ali por debaixo dos panos para levantar o serviço que ele criou, né? Para ele poder também tirar o máximo sugo ali da máquina que ele criou, que ele está mexendo, né? Mas se tivesse alguma habilidade específica que você fosse eleger para ser um bom programador hoje, qual que seria? É a lógica, né? É a estruturação dos dados, né? É saber trazer o dado de um lugar para o outro, né? Então, a lógica para o back-end resolver o problema. Resolver o problema. Uhum. De forma prática. Concordo com tudo que o Roger disse, né? Eu acredito que, até complementando, acho que com o tempo a gente se tornou profissionais mais especialistas, né, na nossa área. Então, hoje, para desenvolver uma aplicação web, a gente tem vários profissionais, né? A gente tem um designer, um UX-designer, tem um PO, um desenvolvedor back-end, um front-end, um DevOps. Então, com o tempo, a gente foi tendo que aprender mais sobre o nosso próprio mundo e as tecnologias que estão inseridas lá dentro, né? Então, eu acredito que hoje, para você ser um front-end que saiba desenvolver o seu trabalho muito bem, é realmente você focar na base. Você, sim, ter vontade de solucionar problemas, né? Ter um raciocínio lógico rápido, a lógica de programação é muito importante, e aprender realmente a base do desenvolvimento web e front-end. Ser curioso, exatamente, para buscar novos assuntos, novos conhecimentos, porque as tecnologias estão se atualizando e evoluindo. Então, o que a gente sabe hoje, ano que vem talvez já esteja totalmente diferente, a gente já tem soluções melhores para os mesmos problemas que a gente tem hoje. E hoje tem cada vez mais tecnologias no mercado e algumas empresas acabam sendo pioneiras ali em utilizar e acaba tendo uma demanda muito alta para ter pessoas desenvolvendo com essas tecnologias. Como que vocês enxergam o uso dessas novas tecnologias? Querendo ou não, hoje a gente está até utilizando o PHP, por exemplo, que é uma linguagem que já é bem consolidada no mercado, mas como que vocês enxergam essa mudança muito rápida, né, de uso de tecnologia, de troca de tecnologia, e também dessa coragem das empresas fazerem todo um produto, por exemplo, com essa tecnologia e depois simplesmente não ter pessoas ali para dar continuidade ou manutenção?
Sim, acho que a palavra certa aí realmente é consolidação, né? Para nós, desenvolvedores, a gente tem que esperar o mercado estar aquecido para aquela tecnologia. Porque hoje, se a gente quiser aprender de tudo que está saindo de novo, a gente não consegue, porque a todo momento está saindo um novo framework, uma nova biblioteca que você tem que ir lá aprender. Então, eu vejo até muitos desenvolvedores patinando nessa parte, que é de querer saber de tudo, e aí fica pecando no estudo, porque não consegue evoluir. Porque, exatamente, a gente começa a ficar ansioso, né? Quer aprender realmente tudo que está vindo de novo, sendo que o mais importante, foi como eu falei, é a gente reforçar a base, porque, por exemplo, no desenvolvimento front-end, todos os frameworks novos que saem, tecnologias, são com base no JavaScript. Então, você sabendo JavaScript, você vai já estar preparado para essas novas tecnologias que vão surgir. Eu concordo muito com o que o Carpe disse. Você vai ficar correndo atrás do rabo, porque todo ano sempre tem aquela listinha, os novos 10 frameworks que saíram e são a nova tendência. Então, assim, você tem que aprender muito bem a linguagem, que é a base, o PHP, o JavaScript, o C#, o C ali, que depois você consegue desenrolar naquela linguagem nova ali que você precisa aprender. Então, é muito do que está sendo pedido, porque às vezes um framework que está sendo exaltado agora, ele só vai ficar consolidado mesmo daqui uns 3, 4 anos. Então, assim, essa mudança, ela demora muito. O Laravel mesmo, ele demorou uns 5 anos para ficar bem estável na comunidade. Todo mundo falar, esse aqui é o framework que tá todo mundo usando, que pode ir sem ter dor de cabeça. E como é que vocês enxergam a questão dos cursos, né? Hoje, querendo ou não, a gente tem aí muito curso abrindo, focando muito nesse mercado do desenvolvimento, e alguns, é o que o Carpe falou, ele não foca ali na base, né? Então, você acaba saindo, fazendo o curso ali de 2, 3 meses e já saindo para o mercado com certificado falando que você está apto a fazer um desenvolvimento, a ser um desenvolvedor. Como que vocês enxergam essa quantidade, né, de curso? Se isso é bom, se isso é ruim? E como que você enxerga que o mercado é atingido com esses cursos, né? Do tempo que eu comecei para agora, né, a diferença é muito clara. Quando eu comecei tinha muito pouco curso, principalmente grátis, né, no YouTube, por exemplo, e hoje a gente consegue encontrar várias aulas, vídeos, popularizou muito na Udemy, né, que são cursos baratos, então, por exemplo, R$20 você consegue comprar um curso lá e tem muito curso, vídeo, artigo de qualidade na internet, mas eu acho que o mais importante é a gente saber filtrar, né? A gente definir lá um roadmap, né? Um objetivo, e a gente estudar realmente conforme os nossos objetivos. Então, eu defini que eu quero aprender JavaScript. Então, aprende JavaScript antes de pular para um framework que está hype no momento. É muito importante você definir um objetivo e aprender as tecnologias que você precisa para fazer acontecer. Tipo, você define um projeto e vai atrás das tecnologias que você precisa para conseguir executar e ter um resultado. Eu acho que os cursos hoje em dia eles ajudam muito a você entrar no mercado, mas eu acho que nada substitui uma boa faculdade, porque você vai ter ali todo o básico de estrutura de dados, de algoritmos. Depois, mais para frente, você vai ter compiladores, bancos de dados, gerenciamento de projetos, pode ter uma iniciação científica em área de computação, de imagem, de data science e uma série de coisas. Então, o curso mesmo, esses cursos eles são feitos muito para te jogar no mercado ali, vai te ensinar um beabá ali de um framework, de uma tecnologia que vai te jogar para o mercado, aí você vai sair já jogando, né? Mas não vai te dar aquela base que você vai conseguir transacionar entre várias linguagens, entre vários projetos, vai te dar uma bagagem maior. Então, assim, eu acho que os cursos são legais, mas eu apostaria mais numa faculdade de ciência da computação, engenharia da computação, tecnologia da informação, que vai te dar uma bagagem, assim, bem diferente nessa parte da base da lógica ali, né? Se você achar um curso de algoritmo muito bom ou estudar isso, também é legal, é interessante. O curso acaba sendo algo mais extra ali, né? Você já tem o conhecimento da lógica, tal, da base, mas você quer algo rápido para pegar pelo menos o fio da meada daquela tecnologia, por exemplo. Então você faz ali um curso de 2, 3 meses, já está apto pelo menos para ver o começo dela e depois você segue sozinho, né? Sim. Não que não possam ter programadores excelentes que só fizeram curso. Eu conheço programadores que nem têm faculdade ou curso que são excelentes. Mas como eu conheço que tem programadores que têm mestrado, doutorado e são excelentes, mas pelo que eu vi, a média que tem essa base
de algoritmos são excelentes. Pessoal, estamos chegando no momento final aqui. Eu gostaria de pedir para vocês algumas dicas, na verdade alguma dica, né, que vocês possam dar aí para o pessoal, seja livro, filme, uma série, ou até algo técnico também. Enfim, fiquem à vontade para dar a dica que vocês acharem melhor aí para os nossos ouvintes. Então, Léo, eu vou falar aqui de um livro que eu li bem lá no começo da minha carreira lá. Eu achei muito legal. Eu estava muito estudando sobre Rails, Ruby, que é do DHH, que foi o cara que criou o Rails. Ele criou o Basecamp também. É um livro que chama Railwork. Se você procurar ele, é Railwork mesmo o nome. E ele fala muito que você tem que fazer as coisas por fazer, não, tipo, ficar pensando muito, ter plano de negócio. É um livro meio de empresário, carreira, etc. Mas ele também passa muito da ideia do desenvolvimento, de fazer. Então a filosofia é meio que tem a filosofia do Rails, é fazer ali na hora. Então o Laravel também tem um pouco dessa filosofia, dessa coisa de fazer as coisas rápidas, e eu acho um livro excelente ali para te dar uma ideia que as coisas têm que ser feitas, assim. Acho bem legal. E um outro que eu vi recente agora, que é bem legal, bem curtinho ali no Apple TV Plus, que é o Greatness Code, que é o código da grandeza ali, que é a história de vários atletas ali, americanos, o Tom Brady, o LeBron James, o Kelly Slater, que fala o momento decisivo da carreira deles ali. É curtinho, 5 a 7 minutos, com bastante, o visual ali bem bonito, assim, e ele contando uma história que ele teve da carreira dele, assim, é bem legal, bem curtinho, então acho que para passar o tempo ali é bacana, às vezes você não quer ver algo muito longo, e é bem interessante. Bom, gostaria de fazer 2 recomendações também, né? No começo da minha carreira, eu também fiz um curso que mudou minha vida e não é relacionado à tecnologia, que é um curso que chama Aprendendo a Aprender, do Coursera. Ele dá várias técnicas de aprendizagem, de memória, de como lidar com assuntos difíceis. Então, para quem está começando aí, é autodidata, gosta de procurar conhecimento sozinho, né, na internet, eu recomendo bastante esse curso. E para quem já está um tempo aí no desenvolvimento web, no front-end, até para quem trabalha com back-end, é um livro também que fez muita diferença para mim. É um livro que chama You Don't Know JS, que é, em português, Você Não Sabe JavaScript. Então, ele aprofunda bastante nos mecanismos da linguagem, né, como ela é interpretada pelo browser. Então, ele passa por todas as especificações, todas as APIs que a gente tem no JavaScript. Então, eu recomendo ele bastante aí. E no GitHub, ele tem uma versão que é grátis, né, que é traduzida para português. Então, porque a versão original é em inglês e você consegue comprar pela Amazon, porém tem uma tradução oficial que o autor do livro deixou ser traduzido. Essas dicas também vão estar aqui no texto lá do medium.com/scopocast, então o pessoal vai conseguir acessar, ver os links tudo certinho. Pessoal, eu quero agradecer aí vocês terem participado desse episódio, foi muito legal. Espero contar com vocês em outros episódios também. Muito obrigado e até mais. Até mais, Léo. Obrigado. Tchau, tchau. Pessoal, lembrando que no medium.com/scopocast você encontra, além desse episódio, um glossário com os termos e palavras utilizadas nessa conversa. Aproveite e nos sigam nas redes sociais, @scopocast no Facebook e no Instagram.